Amém? Eu saúdo a todos nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos orar, feche os olhos. Aleluia. Chegou a hora de Jesus falar comigo, com você, falar com a noiva do Cordeiro, a igreja. Vamos orar, apresentar o pastor. A gente está nas mãos de Deus, mas iremos fazer oração, de intercessão pela vida dele, para que Deus venha abençoá-lo mais uma vez nesta noite, no nome de Jesus. Pai, queremos já te louvar, te agradecer, meu Pai, por tudo. Aqui está, meu Pai, teu servo, meu Pai, teu ministro, que nesta noite, meu Pai, está, meu Pai, com a incumbência, meu Pai, de estar transmitindo, meu Pai, ó Deus, a tua santa e imutável palavra. Usa ele, meu Pai, mais uma vez de uma forma extraordinária, meu Pai, para falar conosco. Ó Deus, falar com esta igreja, meu Pai, falar, meu Pai, com a juventude, meu Pai, com adolescentes, meu Pai, ó Deus, adultos em forma geral. Pai, usa teu filho, meu Pai. Ó Deus, fala conosco. Estamos aqui para ouvir o Senhor falar. Ó Deus, é o que nós pedimos e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Povo de Deus, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Quem está feliz, diga aleluia. Aleluia. Quem está mais feliz ainda, diga graças a Deus. Graças a Deus. Como é bom nós estamos em um ambiente a qual a presença de Deus tem falado conosco de uma forma poderosa, através dos louvores, através do teatro que foi feito, e Deus continuará falando conosco por intermédio da sua poderosa palavra. Tem alguém desejoso de ouvir a palavra nessa noite? Amém. Nós estamos no lugar certo, porque Deus tem coisas grandes para falar aos nossos corações. Lucas capítulo de número 9, versículo de número 23, o tema que vocês escolheram para essa noite. Eu quero ser fiel àquilo que Deus colocou no coração de vocês, porque todas as vezes que os líderes têm uma temática para o congresso, é porque Deus ardeu no coração deles para falar em prol deste assunto, deste tema. Eu não vou fugir do tema, eu tenho certeza que Deus, Ele continuará falando conosco. Lucas capítulo 9, versículo 23. Enquanto você está procurando o texto bíblico, você que está sem Bíblia, por favor, acompanhe a pessoa que está do teu lado, para que você possa ler o texto básico juntamente conosco. Faço-me acompanhado de dois profetas nessa noite. Louvo a Deus pela vida do evangelista Ralph, é obreiro da nossa igreja, lá na DMT. Jovem Mateus também, músico da casa do Senhor ali, líder dos músicos da nossa casa, estão me acompanhando nessa noite. Nós louvamos a Deus pela alegria de conhecer essa amada igreja. Pastor Marlon, o anjo dessa igreja, satisfação, que Deus abençoe. A todos os pastores que estão na nossa retaguarda, Deus abençoe a vida de vocês de uma forma poderosa. É uma alegria estar aqui. Parabéns ao grupo de adolescentes por mais um ano vencido. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dos adolescentes? Deus seja louvado pela vida dos nossos adolescentes, futuros jovens, homens, mulheres, cheios do Espírito Santo, a qual Deus levantará na nossa geração para fazer uma grande obra. Amém? Queridos, com a autorização da nossa liderança aqui, da liderança, eu sempre peço essa autorização antes, e na saída, você tem como abençoar a nossa vida, abençoar o nosso ministério. Primeiro você vai receber o pão do céu aqui agora, Você vai receber um pão do céu aqui agora. E na saída nós vendemos um pão de mel. Nós não somente vendemos, como é minha esposa que faz. Ela é empreendedora nessa área de doce. Alguém gosta de chocolate aqui, irmão? Gosta? Pô, rapaz, a irmã fez assim, pastor. Por apenas R$7, você vai estar abençoando a nossa vida, abençoando o nosso ministério. Atenção para o recado, para você não chegar lá embaixo e falar: pastor, cadê o pão, massa de trigo, o recheio de coco e goiabada? Não, esse pão de mel caseiro é um doce fino, uma casquinha de chocolate com recheio de doce de leite e bolo. Hoje você vai poder sair da dieta, tá bom? Você vai poder passar lá, abençoar a nossa vida, o nosso ministério. E esse pão de mel ele é consagrado. Como assim, pastor? Consagrado se quiser engordar, engorda. Se quiser emagrecer, emagrece. Se é casado, o casamento melhora ainda mais. E se é solteiro, até dia 31 de dezembro, Deus pode fazer um milagre na sua vida. Tá bom? Olha para mim, olha para cá. Ó, e eu tenho um testemunho, tá?
Outro dia desse eu estava pregando em Colatina, daqui a pouco um jovem, estou lá mais minha esposa vendendo, daqui a pouco um jovem me agarrou no meu pescoço, pastor, é verdade, é verdade. Eu falei, é verdade o quê, mano? Pensei que era a palavra que eu tinha acabado de pregar, né? Que a palavra sempre é verdade. E ele, eu comprei o pão de mel, por quê? Porque eu dou uma mentoria para quem é solteiro, de graça, tá? Ouça, se você está orando por aquele varão, aquela varoa, não tem coragem de falar nada, está tímido na fé, compra um pão de mel e entrega na mão dele, ele vai entender o recado. Ela vai entender o recado. Sabe o que ele fez? Falou, pastor, peguei a tática, comprei 3 pães de mel, coloquei na sacolinha, entreguei para a varoa, deu 3 semanas depois, nós estamos namorando, pastor. Eu falei, rapaz, vou ter que te levar para toda a agenda que eu vou te levar para você testemunhar. Tá lá em Colatina, namorando para a glória de Deus. Por quê? Irmão, brincadeiras à parte, não é o pão de mel, é a fé, né? Não é a fé? É a fé? Então é a fé, pronto. Glória a Deus. Brincadeiras à parte, só para você sorrir um pouquinho. Cara feio não é sinal de santidade, é só para você se alegrar, você está na casa de Deus. Então passe lá e vai abençoar a nossa vida, tá bom? Vamos lá, quem achou o texto, diga amém. Amém. Diz assim a poderosa palavra de Deus. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Repito, e dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olha para essa pessoa abençoada que está do teu lado, diga assim, hoje você vai trocar. Não, diga para ele com autoridade, senão ele não vai acreditar não. Diga assim, hoje você vai trocar tudo aquilo que queira te atrapalhar na caminhada pela cruz que te levará a viver o sobrenatural na sua história. Tem alguém que acredita nessa palavra? Se você está adorando e glorificando a Jesus, eu prometo que eu não vou demorar, mas eu quero ser fiel ao texto que Deus queimou no meu coração para compartilhar ao teu coração. Olhe para mim. A maior preocupação de Cristo, enquanto esteve nessa terra, foi preparar os seus discípulos. E quando eu falo discípulos, não falo apenas aqueles 12 que fizeram parte da sua cúpula ministerial, mas todos aqueles que tiveram acesso de ouvir a mensagem do reino. E a maior preocupação de Cristo não foi enquanto ele estava aqui em carne e osso, o verbo vivo, declarado como João. A maior preocupação do Cristo foi e sempre continua sendo com a sua ausência, porque o próprio Cristo sabia que a dificuldade iria aumentar, porque com a sua presença, se a dificuldade era grande, na sua ausência a dificuldade seria ainda maior. É por isso que Jesus ele teve a necessidade de chamar 12 homens para fazer parte da sua cúpula ministerial, e durante 3 anos e meio ensiná-los na prática, repito, na prática, o que era o poder do Evangelho. Porque o poder do Evangelho ele nunca vai se resumir em teoria, porque teoria não muda a vida de ninguém. Eu posso ouvir sobre amor a vida inteira, se eu não praticar o amor, eu nunca serei uma pessoa amável. Eu posso ouvir sobre santidade a vida inteira, se eu não praticar a santidade, eu nunca serei santo. Então a maior preocupação de Jesus era que os seus discípulos cumprissem o Evangelho não apenas na teoria, mas na prática. Tiago capítulo 1, versículo 22, que leva o nome do seu livro, ele diz, não sejais apenas ouvintes da palavra, mas sejais praticantes dela. Não foi à toa que Jesus, no maior sermão que ele pregou, a preocupação dele foi falar sobre um homem prudente, sobre um homem insensato. Ele disse que um homem prudente é aquele que ouve as suas palavras e as pratica. Esse é um homem prudente. Edificou a sua casa sobre a rocha, vieram-se os ventos, vieram-se os temporais, mas a sua casa permaneceu de pé, porque ele não apenas ouviu, ele praticou aquilo que ele ouviu. Então a eficácia do Evangelho não é aquilo que eu ouço. Eu posso vir na igreja de segunda a segunda, se entrar por um ouvido e sair no outro. Se eu não praticar, a minha vida nunca será mudada pelo poder desse Evangelho. Observe que a temática que vocês colocaram para este congresso é de grande valia, porque no mundo a qual nós vivemos, o mundo olha somente para si, o homem olha somente para si. Tudo que nós estamos vivendo e pregando, tem pessoas que colocam o homem no centro da mensagem.
E a preocupação de Cristo nunca foi ter o homem no centro da mensagem. Pelo contrário, o alvo da mensagem é o homem, mas o centro da mensagem sempre continuará sendo Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Enquanto Jesus esteve aqui, Ele curou, fez milagres, fez prodígios e maravilhas. Quando você vai abrir a Bíblia, no capítulo de número 9, vocês escolheram como tema dessa festividade. A epígrafe do texto, do versículo 1 ao versículo de número 6, fala da escolha do próprio Cristo sobre os apóstolos. Do versículo 7 ao versículo de número 9 do mesmo capítulo, mostra a ansiedade de Herodes para conhecer a Cristo, porque quando ele ouviu falar sobre o poder desse Cristo, ele ficou assustado, dizendo: olha, eu já mandei decapitar a João, eu já mandei exterminar aquele que me perturbava. E está vindo um homem aí que é poderoso em sinais e eu preciso conhecê-lo. Uns diziam que ele era Elias, outros diziam que ele era Jeremias. Pedro, no mesmo capítulo, recebe a revelação dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus está preocupado em mostrar aos seus discípulos o que ele era poderoso para fazer, dos versículos de número 10 aos versículos de número 17, ele faz do milagre. Qual é o milagre? Dos 5 pães e 2 peixes. No versículo de número 18 até o versículo de número 20 está a declaração de Pedro que, olha, eu acabei de falar com vocês. No versículo de número 21 ao versículo de 29 entra sobre Jesus anunciando sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. E olha que o texto vai dizer: e advertindo com rigor, ordenou-lhes que não contasse a nenhum homem essas coisas. Que coisas? Os milagres que eles faziam. Versículo 22 diz: o Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. E isso aqui deu um nó na cabeça dos discípulos. E o que é que ele precisa fazer? Ele disse: eu preciso ser morto. Quando ele ouve isso, e os discípulos ouvem disso, eles interrogam ao Senhor dizendo: Senhor, como é que o Senhor veio para ser o nosso Salvador e o Senhor vai morrer? Na verdade, eles viviam sobre o jugo de Roma, e todo mundo que pensava no Messias pensava num homem opulento, um homem forte, que tiraria o jugo de Roma para que eles pudessem ser livres. Na verdade, Jesus veio na contramão. Se eles esperavam um homem poderoso, Jesus vem de uma família humilde. Se eles esperavam um homem que vem de uma dinastia real, Jesus vem de uma manjedoura. Se eles esperavam um homem que tinha poder sobre tudo que estava acontecendo em Roma, na verdade o próprio Cristo vai ser odiado por Roma, porque o Evangelho, observe isso aqui para você nunca esquecer. Charles Spurgeon disse que a igreja, ela precisa ser o sal da terra para ser cuspido pelo homem, não o chiclete da terra que é mastigado pelo homem. E o poder do Evangelho se constrange nisso. Se constrange com o que, pastor? A gente acha que nós devemos agradar ao mundo, mas na verdade o próprio Jesus disse: aquele que se constitui amigo de Deus se torna inimigo do mundo. Aquele que se torna inimigo do mundo constitui amigo de Deus. Aí depende de quem você quer fazer aliança, porque tem gente que quer ser aplaudido lá fora, mas quer ser reprovado aqui dentro. Eu vou melhorar. Tem gente que não se satisfaz com a ideia de alguém olhar para ele e dizer: eu não gosto de você, eu te persigo porque você prega sobre um Cristo que eu não acredito. Aí, para amenizar a situação, tem gente que abre mão da mensagem para agradar aquelas pessoas que estão ao seu redor. Mas segure isso aqui para você entender. O próprio dono da igreja, chamado Jesus, ele disse assim: bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por causa do meu nome. Bem-aventurado significa feliz é aquele que é perseguido por causa do meu nome. Ou seja, se estão se levantando contra você por causa do nome de Jesus, você está na rota certa do propósito. Se tem alguém que não está indo com a tua cara por causa do nome de Jesus, você está na rota certa do propósito. Porque a igreja, ouça isso aqui, Deus não colocou a igreja na terra para ser aplaudida pelo homem. Deus, o propósito principal da igreja, e quando eu falo de igreja, não falo de templo de 4 paredes, não. Esse é o local que nós reunimos para dar glória, para adorar, para bendizer o nome dele. E esse local se torna santo pelos santos que aqui estão. Mas se um dia a igreja for derrubada, o apóstolo Paulo ele disse: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita dentro de vocês. Ou seja, aonde tem um crente, tem uma igreja ambulante. E aonde tem uma igreja ambulante, tem uma mensagem do reino sendo pregada.
seja no local de trabalho. Deus está dizendo: você é a igreja que eu levantei para pregar a palavra. Você é a igreja que eu separei para pregar a palavra. Você é o meu escolhido que eu separei para anunciar a minha palavra. Só que ser inserido dentro da igreja é muito bom, mas ser a igreja é completamente diferente. Esse era o propósito de Cristo. Olha, eu preciso ensiná-los que a luta de vocês é muito maior. E olhe para mim, estou pregando o texto bíblico. Jesus deu autoridade aos seus discípulos para expulsarem demônios. Jesus deu autoridade aos seus discípulos para repreender as enfermidades. Um dia eles saíram para pregar, e quando eles voltaram em Lucas capítulo número 10, o capítulo a seguir que eu acabei de ler, eles voltaram, pastor Marlon, feliz, dizendo: mestre, em teu nome os espíritos malignos são jogados por terra, em teu nome os enfermos são curados. Aí quando eles falam isso para Jesus, eu acho que eles pensaram que Jesus ia aplaudir, dizendo: parabéns, vocês estão fazendo a minha obra com excelência. Não, Jesus abaixa a bola deles e diz assim: olha, isso aí não quer dizer nada. Se alegrai-vos por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Eu vou repetir, o próprio dono da igreja está falando assim: ter poder sobre os infernos é muito bom, ter autoridade sobre os demônios é muito bom, ser usado para pregar, para cantar, para profetizar é muito bom, mas maior do que fazer isso tudo é ter o nome escrito no livro da vida. Eu vou começar a entregar o recado de Deus. Por quê? Porque tem gente que pensa que cantar, pregar, evangelizar, rodopiar, falar meia língua de línguas estranhas, ele acha que está sendo aprovado por Deus. Mas me ouça, nem todos aqueles que estão sendo usados será aprovado no último dia. Te provo, Mateus 7, capítulo 7, versículo 21 a seguir: muitos girando naquele dia: em teu nome preguei, em teu nome eu fiz maravilhas, em teu nome eu fiz sinais e prodígios. Sabe o que Deus vai responder? Apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheço. Por quê? Porque ser usado por Deus não quer dizer que seremos aprovados por Ele. É por isso que Jesus tem uma preocupação, e graças a Deus, eu vou entrar no versículo que vocês colocaram: em tempo Deus levanta uma igreja para falar que o evangelho da cruz ainda precisa continuar sendo pregado. O evangelho cristocêntrico que aponta somente para Ele, e não importa que não queira ouvir. Existe uma igreja comprometida dizendo: Jesus cura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda batiza, Jesus ainda leva para o céu. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário para nos retirar do mundo da terra. Então essa mensagem é contemporânea aos nossos dias, porque nós precisamos entender a eficácia do sacrifício de Cristo. Se você sentar com alguém que é espírita, ele sabe defender a religião dele. Se você sentar com um budista, ele sabe defender a religião dele. Mas muito de nós fracassamos quando tentamos comunicar a nossa fé para alguém. Sabe, aqueles que acreditam em Alá, acreditam no Alcorão, eles sabem de cor e salteado tudo que está escrito no Alcorão, mas muito de nós negligenciamos o que a palavra está mandando nós vivermos. Só que quando Jesus veio falar sobre que ele morreria, a promessa não foi apenas de morte. Olhe para mim, a promessa não foi apenas de morte. Jesus disse: olha, eu serei perseguido pelo Sinédrio, eu serei perseguido pelos principais da sinagoga. O meu propósito, eu sei que o propósito que o Pai me enviou é que eu preciso morrer, que eu seja morto. Está no versículo 22. Mas o versículo 22 larga uma promessa para os discípulos que ouviam e para todos aqueles que teriam acesso a essa informação: ele precisa morrer, mas ele não vai permanecer morto. O texto termina dizendo assim, e ao terceiro dia ressuscite. Por quê? Olha para mim. Quando ele vai falar sobre o versículo de número 23, tem uma multidão que estava ouvindo, porque aonde Jesus andava, uma multidão o acompanhava. E ele vai começar a dizer, e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, primeiro negue a si mesmo. Ouça-me com atenção. Jesus não foi correndo atrás de ninguém dizendo: por favor,
siga-me. Ele apenas mostrou a eficácia do Evangelho, e as pessoas começaram a ouvir a sua voz e a andar, atrás daquele que viria cumprir a mensagem do Pai. Só que todas as pessoas que ouviram a mensagem, elas tinham uma dupla escolha, e todos nós que estamos aqui hoje temos essa escolha. Você tem o direito de aceitar, mas você tem também o direito de ignorar. Ninguém é obrigado a levantar a mão e aceitar Jesus. Ninguém é obrigado a levantar a mão e ser participante de uma igreja, sim ou não? Todos nós temos o livre-arbítrio. Um dia você escolheu andar do lado de Cristo, mas quando o próprio Cristo ele vai começar a dizer: se alguém quer vir após mim, a primeira coisa que precisa acontecer é: negue-se a si mesmo. Olhe para mim, vocês viram agora há pouco o jornal que foi apresentado, e na verdade hoje a simbologia de cruz só se tornou famosa por causa de um advento. Qual foi o advento? Cristo pendurado no madeiro. Antes disso a cruz não tinha valor algum, pelo contrário. Quando pensamos que devemos carregar a nossa cruz, estamos falando de nossas transgressões, pode ser. Estamos falando dos nossos pecados, pode ser. Estamos falando do nosso fardo, pode ser. Mas no tempo antigo a cruz nada mais era do que um instrumento de morte para alguém que deveria morrer por cometer um pecado muito grave. Ou seja, todo mundo que olhasse para a cruz, a única coisa que a cruz representava era morte. A única coisa que a cruz representava era morte. Até o advento de Cristo ressuscitar, todo mundo desprezava a cruz. Pelo contrário, muita gente já foi para ela e não saiu. A cruz para a gente não simboliza nada. Muita gente antes de Cristo já tinha morrido na cruz, mas não tinha acontecido um marco na história. Só foi ele chegar no cenário quando ele foi pendurado numa cruz. E há mais de 2000 anos atrás continuamos pregando sobre cruz até hoje. Não é porque a cruz é importante, é porque quem esteve nela era mais importante. Eu vou falar de novo. Não é que a cruz era fator importante, é algo só de madeira, sem simbolismo algum, sem valor algum. Mas a cruz só se tornou importante porque ele foi pendurado nela. A cruz só se tornou importante porque o sangue dele foi vertido nela. É a primeira vez que eu vou lhe pedir: me ajude a pregar, me ajude a pregar. Olhe para essa pessoa que está do teu lado, pega na mão dele, pega na mão dela, pega na mão dele, pega na mão dela. Diga para ele, diga para ela assim: parece com a mim e com a sua história. Diga para ela, diga para ela, parece com a mim e com a sua história. Antes dele chegar na nossa história, a gente não valia nada, não tinha valor para nada, não tinha representatividade para nada. Só era colocado quem morria, jogava fora depois e não tinha valor algum. Mas depois que ele chegou, ele está dizendo: eu vou te tornar importante. Não é pelo que você tem, mas é porque eu passei na tua vida, é porque eu marquei tua história, é porque eu atravessei sobre o cenário. Então a única representatividade da cruz é morte. O que significa a cruz? Vamos lá, igreja, no 3 para ficar bonito. O que é que significa a cruz? Qual era a mensagem de Cristo dizendo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia. Observe a gramática portuguesa. Não é só pegar a cruz uma vez e ir embora. Está no texto. A cada dia tomar a sua cruz. Se cruz significa morte, o que Jesus queria ensinar não era sobre uma morte física. O que Jesus queria ensinar era sobre uma morte espiritual. Por quê? Porque desde a queda do homem, em Gênesis capítulo de número 3, quando o homem é expulso do jardim, Deus prepara um sacrifício de sangue, coloca vestes sobre eles, o expulso do jardim. Todo homem que decidiu andar com Cristo, ele teve que largar alguma coisa no meio do caminho. Quando Deus chamou Abraão, ele teve que largar alguma coisa. Quando Deus chamou Isaac, ele teve que largar alguma coisa. Quando Deus chamou Jacó, os patriarcas da fé, todo mundo que Deus escolheu teve que abrir mão de alguma coisa. Por quê? Porque aqui representa a nossa morte. Qual a morte? A morte
desejos, a morte dos nossos prazeres. E Jesus sabia: não tem como andar comigo se tua carne quer falar mais alto do que o meu espírito. Não tem como fazer a minha obra se os teus desejos são aflorados mais do que a minha vontade para a sua história. É por isso que a Bíblia vai nos ensinar em Gálatas capítulo número 6, a partir do versículo 7, diz que tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher, porque Deus não deixa se escarnecer. Aquele que semeia na carne colherá destruição, mas aquele que semeia no Espírito, ele colherá a vida eterna. Eu vou aplicar para você da glória. Você acha que a sua carne queria estar no congresso hoje? Você acha que a sua carne queria pegar a Bíblia, queria vir para a igreja, levantar a mão para dar glória e dar aleluia? Não, por quê? Porque o mais cômodo seria ficar em casa assistindo Netflix. O mais cômodo seria pegar o celular e ficar no Instagram até horas da madrugada. Só que a geração que Deus está levantando é uma geração que aprendeu a negar-se a si mesmo. Não é o que eu quero, é o que Ele quer para a minha vida. Não é o que eu desejo, é o que Ele deseja para a minha vida. Se fosse a escolha da minha carne, nem aqui eu estaria. Mas eu estou lutando por algo maior, o que é a vida eterna. E se eu quero morar no céu, eu estou dizendo para minha carne hoje: eu vou te sufocar, bendita carne. Tu não quer orar, mas eu vou orar de qualquer jeito. Tu não quer jejuar, mas eu vou jejuar de qualquer jeito. Tu não quer ler a Bíblia, mas eu vou ler de qualquer jeito. Tu nem quer vir para a igreja, mas eu vou te sufocar, porque você não me domina mais. Eu já morri para o mundo, eu agora vivo para Cristo. Eu nasci de novo. Qual é a necessidade da igreja brasileira, da minha geração? Nascer de novo. Qual é o desejo de jovens e adolescentes que Deus está levantando? Você precisa nascer de novo. O que é um novo nascimento? Lembra quando você era bebê? Você nasceu sabendo andar. Você nasceu sabendo falar. Você nasceu sabendo fazer tudo que você faz hoje. Não, é um processo. É o quê? É um processo. Olha para essa pessoa que está do teu lado, me ajuda a pregar. Diga assim: tudo na vida. Não, está fraco. Diga para ela assim: tudo na vida é um processo. E todos os dias você está sendo aperfeiçoado por Deus. Não está escrito? Nós seremos aperfeiçoados até a volta de Cristo. Todo dia tem alguma coisa nova para aprender. Você nunca saberá o suficiente dizendo: aprendi tudo. Na escola de Deus você nunca se forma. Sempre tem alguma coisinha para você aprender. Só que eu preciso decidir. Me ouça. Eu preciso decidir pegar todos os meus desejos, pegar todas as minhas vontades e dizer assim: Senhor, assim como o Senhor foi crucificado, nós estamos falando sobre cruz, eu crucifico, que é o que o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu estou crucificado com Ele. Quando você é crucificado com Cristo, claro que a maior promessa de Cristo é: eu sei que sangue de touro, sangue de animal, na antiga aliança, conhecido como a dispensação do mistério, não era suficiente para apagar pecado. Na antiga aliança, o pecado era apenas encoberto, era apenas uma simbologia que o sacerdote fazia. Só que tudo o que acontece na antiga aliança era sombra daquilo que viria a se materializar em Cristo. E nele, o sangue que ele verteria na cruz do Calvário não seria mais para encobertar pecado. É por isso que João capítulo 1, versículo 29, você leu rápido e nem percebeu, mas quando ele exclama que ele vê Jesus do outro lado, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue desse aí não vem para encobertar pecado. O sangue desse aí tem poder para tirar o pecado do mundo. O sangue desse aí não vem para encobertar nada. O sangue desse aí vem para arrancar com raiz e tudo aquilo que quer me ver distante da presença de Deus. Será que você pode me ajudar a pregar? Enquanto pelo menos duas pessoas que estão do teu lado, diga para ela: o sangue de Jesus ainda continua poderoso para te lavar da cabeça branca
10. Não melhora isso para ele, para ver se ele dá pelo menos um glória. Diga para ele: o sangue de Jesus ainda continua poderoso, e esse sangue ainda lava pecado. Você pode ter entrado aqui destruído, mas ele te lava. Tu pode ter entrado aqui rejeitado, mas ele te lava. Tu pode ter entrado aqui abandonado, mas ele te lava. O sangue dele ainda tem poder. O que nós precisamos é nascer de novo. Sabe aquelas pessoas que têm a síndrome daquela música secular, Gabriela? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu não sei se tem aqui, mas lá em Vila Velha tem alguns que eles até vêm para Cristo. Ouve a palavra, ouve a palavra, ouve a palavra, mas diga assim: eu não vou mudar. Eu nasci assim. Está precisando nascer de novo. Ah, mas eu não aceito essa ordem que o pastor deu. Não aceitar é uma coisa, mas respeitar o anjo que Deus colocou na igreja é outra coisa completamente diferente. Se tu não nascer de novo, tu não vai prosperar em nenhuma área da sua vida. Porque o pecado que tão de perto nos rodeia. E o Thales Roberto escreveu uma canção a respeito disso. O que ele disse? Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Mas qual é a minha decisão? Mas eu. Só quem escolheu Deus aqui, levanta a mão. Só quem escolheu Deus aqui, levanta a mão. Só quem deu Deus. Sabe por quê? Porque escolher Deus, escolher andar com Deus, não está atrelado apenas àquilo que Ele pode fazer, mas àquilo que Ele já fez. Porque logo, logo, meu amigo, minha irmã que me ouve aqui, fica tranquilo. Se tu está lutando por um carro, é muito bom ter carro enquanto está aqui, mas daqui a pouco ele vai ficar para trás. Enquanto nós estamos aqui, é muito bom lutar pela casa, mas a casa vai ficar para trás. Enquanto você está lutando por um trabalho de estabilidade, é muito bom, mas lutar pelo céu é muito melhor, porque já já nós estamos indo embora. E só vai garantir a vida eterna aquele que tomou a sua cruz. É a cada dia. Não é tomar esse mês, largar na manhã e voltar mês que vem, não. Todo dia eu preciso renunciar os meus desejos da minha carne e nascer de novo. Nascer de novo todo dia porque até meia-noite nós vamos vencer a sexta. Quando chegar o sábado é mais um dia de luta, que o inimigo vai vir de um lado, vai vir de outro, mas você vai continuar dizendo: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu não estou nem aí para que esse mundo pode me oferecer, porque a bandeja do mundo é até prazerosa, porque o diabo não vai tentar te iludir com coisa ruim, mas o que você está lutando é muito melhor. A eternidade está chegando aí, para nós encontrarmos com Ele na glória. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. A história diz, parece engraçado, mas é lindo. Algumas madeiras sem valor conversando entre elas, pastor Marlon. E uma conversou e disse assim: o meu maior sonho é se tornar em um baú poderoso, para que venha colocar em mim grandes joias, coisas raras, coisas espetaculares, que eu preciso se tornar um baú para armazenar o que tem de mais valioso na terra. Um dia um lenhador chega no bosque, corta essa árvore que sonhava ser um baú para colocar joias preciosas sobre ela, leva ela para uma estalagem, e de repente aquela que almejava ser um baú para ser colocado pedras preciosas, faz dela uma manjedoura. A segunda disse assim, viu a amiga sendo cortada e disse assim: sabe qual era o maior sonho? Ela acabou de ser cortada. O meu maior sonho é me tornar um dos maiores navios de todos os tempos, e aonde eu passar, eu possa levar de um lado para o outro os reis mais poderosos dessa terra. O meu maior sonho. Sabe o que o lenhador fez? Chegou no bosque, cortou e fez dele um barquinho de pesca. Sonho frustrado. A terceira árvore disse: diferente de vocês que querem servir de utilidade para alguma coisa, eu quero ficar nesse bosque e eu vou me tornar tão grande, tão grande, tão grande,
pelo tamanho que eu me tornei. O lenhador chegou, cortou, jogou no depósito, frustrado. Mas a história dessas 3 árvores mudou. Por quê? Porque aquela que sonhava ser um baú precioso para ser colocada nelas maiores joias do mundo, ela se tornou em uma. E de repente vai nascer um menino chamado Jesus em Belém. E tenta de um lado, tenta de outro, não consegue encontrar lugar para ele. De repente eles escondem uma estalagem, e de repente o menino vai nascer e não tinha lugar para colocar. O que é que acharam? Acharam aquela manjedoura vazia. Mas quando colocaram o menino Jesus naquela manjedoura, aquela árvore entendeu que ela estava colocando nele o bem mais precioso que já existiu em toda a terra, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Lembra da segunda que sonhou ser o maior navio para transportar reis para um lado e para o outro? Se tornou num barquinho de pesca. Pensou que a história dela tinha acabado, mas teve um dia que um homem chamado Jesus chegou na beira da praia e disse: me empresta seu barco, eu preciso usar ele para atravessar. De repente a tempestade começou de um lado, começou de outro, e ele disse: aquieta tempestade, cala-te mar. E o barco entendeu que ele estava carregando o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. E a terceira, que sonhava ficar no bosque, que todo mundo olhasse a sua altura, o reconheceria como a maior árvore que tinha naquele bosque. De repente, numa sexta-feira tenebrosa da história do cristianismo, alguém rapidamente recebe a informação dizendo: precisamos montar uma cruz. Aquela que sonhava e que todo mundo olhasse para ele e reverenciasse, vai ser pega às pressas no depósito. Traz ela correndo, monta uma cruz. E daqui a pouco coloca no ombro de um homem chamado Jesus. Ele carrega ela pela via dolorosa. Já tinha tomado 39 chibatadas, corpo empurralando sangue, carne viva. Ele chega a cair na via dolorosa. Simão Sirineu para o ajudá-lo e é constrangido a levar o pedaço da sua cruz, porque a outra parte maior já estava lá no Gólgota, chamado Monte da Caveira. E aquela que almejava que todo mundo olhasse para ele e reverenciasse, agora vai se tornar o bem mais precioso da terra, que eu disse no início. Porque através da cruz de Cristo, todo mundo que fala sobre cruz lembra de quem? Todo mundo que fala de cruz lembra de quem? E até hoje na humanidade todo mundo tem que reverenciar aquele que foi levantado na cruz do madeiro, aquele que foi levantado no monte, aonde a morte predominava. Passou a sexta-feira, passou o sábado, mas no domingo pela manhã a promessa que ele já tinha dito em Lucas 9:23, dizendo: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. A morte não foi capaz de detê-lo, a cruz não foi capaz de detê-lo, as ânsias da morte ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele vai descer as densas trevas do inferno, vai pegar a chave do inferno. Ouça isso aqui, meu irmão: o diabo não tem nada, que nem a chave do barraco ele tem. Jesus foi lá e tomou para ele, dizendo: eu tenho poder sobre todas as coisas. Não foi a morte que me venceu, foi eu que me entreguei para salvar a humanidade. Não foi a morte que foi maior do que eu, foi eu que me entreguei. Se eu não quisesse me entregar, eu não teria me sido entregue, mas
O que é que nós precisamos fazer nesses últimos tempos? Nós precisamos apenas pregar sobre Cristo, porque quem faz a obra é Ele. Nós precisamos ensinar a nossa geração de jovens, adolescentes, homens e mulheres que vale a pena ser fiel. Vale a pena abrir mão desses prazeres, das propostas, das bandejas, de tudo aquilo que o inimigo tem tentado jogar. O nosso bem maior é a salvação. Qual é o nosso bem maior, igreja? Qual é o nosso bem maior, igreja? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta cantarmos sobre Cristo a vida toda e no último dia sermos reprovados por Ele? O que adianta falar que nós amávamos estar nos cultos, mas era mais para ver os amigos do que buscar a presença de Deus? Nós precisamos nos conscientizar que o arrebatamento da igreja está muito mais próximo do que imaginamos. Deixa eu te dar um conselho. Se você nunca parou para pensar na sua eternidade, a Bíblia diz: louco é se hoje pedir a tua alma. Porque na velocidade da vida que nós vivemos, nós nos preocupamos com tanta coisa, mas nós não nos preocupamos com aquilo que é eterno. E depois que Cristo arrebatar a igreja, ou por alguma fatalidade você partir dessa terra, não tem volta mais. Ou você viverá uma vida eterna de gozo, ou você viverá uma vida eterna de juízo de Deus. Pastor, Deus é tão injusto em me condenar ao inferno? Não, Deus é tão justo que te deu a vida inteira para escolher e você não quis escolher. Eu não posso mentir para você. O céu é uma realidade, mas o inferno também é. E aquele, Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Não tem como chegar lá se nós não negarmos a nós mesmos. E todos os dias nós lutamos com as nossas próprias vontades. Sim ou não, igreja? Você pode orar muito, você pode jejuar muito, você pode estar na igreja todo dia. É uma batalha que nunca vai ter fim. Porque todos os dias nós estamos lutando para alcançar algo maior. Que Deus blinde a tua casa, que Deus blinde teus filhos, que Deus blinde a tua geração, que Deus blinde os teus. Para que você possa declarar: eu e minha casa servimos ao Senhor. A salvação chegou na minha casa. E o que Deus precisa fazer no meio da nossa geração é que este amor cresça, que essa chama queime no nosso coração. Chama pelo quê, pastor? Chama pela eternidade. Se nenhuma das promessas se cumprir, a maior eu quero estar inserido nela. Eu quero estar no céu cantando com Cristo na eternidade. Eu posso perder qualquer coisa, mas eu não posso perder a eternidade. Eu posso ficar fora de qualquer coisa, mas eu não posso ficar fora da eternidade. Compartilhe essa palavra com pelo menos duas pessoas que estão do teu lado. Me ajude a pregar, me ajuda. Olha para pelo menos duas pessoas que estão do teu lado. Diga para ela: está chegando o dia. Não, diga para ela, melhora, diga: está chegando o dia, está chegando a hora, e eu quero te ver na eternidade, eu quero te ver no céu, eu quero te ver cantando o hino da vitória, dizendo: valeu a pena ser fiel. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. O Ministério do Louvor pode nos ajudar? Pastor, eu quero que esse culto seja um divisor de águas na minha vida. Eu quero nascer de novo. Eu quero ter a minha vida transformada. Me ouça, isso aqui não é apelo, porque às vezes a pessoa é crente, mas você sabe que você tem algo mais para oferecer para Deus. Eu quero te chamar na ponta do altar, porque altar significa sacrifício. Você está dizendo: esse culto
será um divisor de águas na minha vida, porque eu quero viver algo novo. Sai do teu lugar, porque eu quero orar por você na ponta do altar. Você sabe que dá para mergulhar mais fundo e está dizendo: eu quero ir mais profundo na intimidade com Deus. Chega para frente, adolescente. Para quem for chegando, vier participar conosco, mas saia do teu lugar, porque eu quero orar por você na ponta do altar. Isso. Você sabe que você precisa alinhar a sua vida com o céu. Você sabe que você precisa ser cheio dessa graça, dessa unção, dessa ousadia. Você sabe que você precisa nascer de novo todos os dias. Ouça essa profecia cantada. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Ser cheio, o Senhor vai visitar agora. Aonde houver um homem e uma mulher que queira ser cheio,
junto. Receba que todas as forças diabólicas que te aprisionam longe da presença de Deus está sendo quebrada agora. Está sendo quebrada agora. Está sendo quebrada agora. Os pastores podem descer e colocar a mão sobre a cabeça desse adolescente, porque onde o Espírito Santo encontrar alguém que precisa ser batizado, o Espírito Santo vai batizar. Agora, 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 abra a boca para a glória, abra a boca para ser cheio, abra a boca para receber, abra a boca para ser renovado, abra a boca para ser transformado. Eu quero acreditar que Deus trouxe alguém aqui que estava longe do altar, longe da presença, mas o Pai marcou essa noite para te trazer de volta. Você ouviu a palavra, você ouviu a voz de Deus falando junto com você, e você está dizendo: eu quero voltar para a roda do propósito, para o lugar que eu nunca deveria ter saído. Eu quero carimbar o meu passaporte para o céu, se Cristo arrebatar a igreja hoje. Eu quero negar a mim mesmo, tomar a minha cruz, para atrair sobre a minha vida todas as promessas que o céu já fez a meu respeito. Interceda comigo, igreja, porque o momento de maior batalha do culto é agora. Porque Satanás sabe que se essa pessoa tiver força para levantar a mão para Jesus, o terreno dele acaba hoje. Aonde está a primeira pessoa para o altar que quer entregar a sua vida para Jesus? Cadê você? Levante a sua mão e vem aqui correndo para o altar, porque eu quero orar pela tua vida. Você ouviu a palavra de salvação e você está dizendo: eu quero aceitar esse Cristo que transforma a minha vida. Eu quero aceitar esse Cristo que vai transformar a minha história. Amanhã pode ser tarde demais. O convite da salvação está aberto hoje, está aberto agora para você. Missionário de bando, me ajude a ganhar uma alma para Jesus. Se um amigo seu está aqui, se algum convidado seu está aqui, você sabe que ele está afastado da igreja, vá até ele, abraça ela, diga: vamos lá, eu vou junto com você, mas eu não aceito perder a sua alma para o diabo. Cadê você?
Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar o direito de vida eterna. Amanhã pode ser tarde demais para você não conseguir tomar essa decisão. Pastor, eu preciso mudar muita coisa primeiro para depois aceitar. É mentira do diabo para te matar longe do altar. Pastor, eu preciso vencer muitos vícios para depois aceitar. É mentira do diabo para te matar longe da presença. Porque o único que convence o homem do pecado se chama Espírito Santo. Aonde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus? Nós estamos em uma grande missão: resgatar os perdidos, porque logo logo nós não estaremos mais aqui. Se você está aqui dentro, o Espírito Santo fala contigo. Eu conto um em nome do Pai. Se a primeira pessoa que estiver aqui, sai correndo do teu lugar, porque eu quero orar por você. Se a primeira pessoa estiver aqui, eu conto 2 em nome do Filho, sai correndo do teu lugar, porque eu quero orar por você. Se você estiver aqui, eu conto 3 em nome do Espírito Santo, o Espírito Santo te chama. Se nós não temos, eu rogo muito a Deus que te dê uma próxima oportunidade, porque a mensagem de salvação chegou até você. Quantos foram abençoados, diga amém. Quantos foram abençoados, diga aleluia. Renove o que você falou agora há pouco para esse irmão que está do teu lado. Diga assim: aguenta firme, negue-se a si mesmo.